Das medidas específicas de proteção. Com relação ao artigo 101, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas protetivas. Relembrando que a medida protetiva é para criança e adolescente, e a medida socioeducativa somente para adolescente. Relembrando que o inciso 7, que é acolhimento institucional, o Conselho Tutelar pode fazer sim, e o Conselho Tutelar não pode fazer a inclusão familiar e nem colocação família substituta, mas acolhimento institucional, o Conselho Tutelar pode, tá? Verificadas as hipóteses do artigo 98, que é ação ou omissão da sociedade ou do Estado que ameacem ou violem os direitos da criança ou do adolescente, ou falta ou omissão o abuso dos pais ou responsáveis que ameaçam ou violam os direitos da criança ou adolescente, ou em razão de sua conduta. Quando isso acontecer, nós vamos aplicar aqui as medidas protetivas, tanto para criança ou adolescente. Primeiro, encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Segundo, orientação, pode ser isolado ou cumulativamente, ou orientação, apoio, acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Inclusão em programa de acolhimento familiar. Colocação em família substituta. Relembrando, o Conselho Tutelar pode fazer aqui até o inciso 7, acolhimento institucional. E o Conselho Tutelar não pode colocar a inclusão da criança nem do adolescente em acolhimento familiar, o Conselho Tutelar não pode, e nem colocar em família substituta. O Conselho Tutelar pode apenas acolhimento institucional. Continuando, inciso 1º, parágrafo 1º. O acolhimento institucional, fecha isso aqui, senão eu desfoco, né? O acolhimento institucional que o Conselho Tutelar pode, né, e o acolhimento familiar, ambos, aqui o artigo está falando, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais. Então, tanto o acolhimento institucional quanto o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar, ou, não sendo esta possível, para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. De novo, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar, ou não sendo esta possível, para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual, sem prejuízo, parágrafo 2º, sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o artigo 130 desta lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal exercício do contraditório da ampla defesa. Então vamos lá, parágrafo 2º. Sem prejuízo das tomadas de medidas emergenciais. Que seria esse caso? Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas
de violência ou abuso sexual. Por exemplo, uma criança que está sofrendo abuso sexual, o Conselho Tutelar toma uma medida de emergência, pega a criança dali dos pais e leva para a casa da avó, temporariamente como emergência, apenas para retirá-la do ambiente. Entende? Isso é uma medida emergencial. Sem prejuízo da tomada dessa medida emergencial para a proteção da vítima de violência ou abuso sexual e das providências do artigo 130, cadê? Que está falando assim, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual imposto pelos pais ou o responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Tá? É o seguinte, então, o juiz pode me determinar o afastamento desse agressor da moradia, que esse é o artigo 130. Então, sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítima de violência ou abuso sexual e das providências do artigo 130 desta lei, que eu acabei de ler, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva do juiz, da autoridade judiciária, e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso. E importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. Esse inciso é muito bom, porque ele estabelece que, sem prejuízo, além das tomadas de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências do 130, que é afastar o agressor do lar, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária, do juiz, e importará na deflagração, a pedido do MP, do Ministério Público, ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. Parágrafo 3º. As crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhadas às instituições que executam programas de acolhimento institucional governamentais ou não governamentais por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros. Vamos de novo. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programa de acolhimento institucional governamentais ou não governamentais por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros, 4 requisitos. Primeiro, sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seus responsáveis, se conhecidos. O endereço de residência dos pais ou do responsável com ponto de referência, onde que mora essa criança. O nome dos parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda. Os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. Então, mais uma vez, a criança e o adolescente somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros, sua identificação e qualificação completa de seus pais ou responsável, se conhecido, nome do papai e da mamãe ou do responsável, se conhecido. Endereço deles, onde eles moram, perto da onde, que rua que fica. Endereço dos pais responsáveis, com pontos de referência. O nome dos parentes, o nome de parentes ou terceiros interessados em tê-los sob sua guarda, os tios, avós. Os motivos da retirada ou da não reintegração do convívio familiar. O que aconteceu? Escreve nessa guia aqui, por favor. Onde os pais estão, como encontrá-los, se tem algum parente interessado e por que isso aconteceu, tá? Tudo isso é a guia de acolhimento que deve ser obrigatoriamente expedida pelo juiz
e encaminhados às instituições. As crianças somente poderão ir para as instituições com essa guia. Então, as crianças somente poderão ser encaminhadas, né, às instituições de programa de acolhimento institucional governamental ou não, por meio dessa guia de acolhimentos pedida pelo juiz, na qual obrigatoriamente constará sua identificação, nome, RG, CPF da criança, qualificação completa dos seus pais ou responsáveis conhecidos, o endereço de residência dos pais ou do responsável com pontos de referência, o nome de parentes ou de terceiros interessados em tê-lo sob sua guarda e os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. Vamos lá. Parágrafo 4º. Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, que ela foi acolhida, imediatamente após o seu acolhimento, imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta lei. Mais uma vez, imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta. Então, repetindo, imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada. Em contrário de autoridade judicial competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios dessa lei. Ou seja, em regra, imediatamente após ser acolhida, o acolhimento dessa criança, a entidade responsável pelo programa que a acolheu, seja institucional ou familiar, vai elaborar um plano individual de atendimento visando que ela volte para casa, visando a reintegração familiar dela, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de juiz, né? Ressalvado o juiz falando não pode voltar para casa, né? Um exemplo. Caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, uma outra família, observadas as regras e princípios desta lei. Parágrafo 5º. O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente, a oitiva dos pais ou do responsável. O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento. Vamos continuar uma outra gravação. Para terminar esse quinto, continua outra gravação com o sexto. O plano individual, que é para voltar para casa, que será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou adolescente e a oitiva dos pais e responsáveis. Então, essa criança que foi acolhida numa entidade de acolhimento institucional ou familiar, ela vai ter um plano de atendimento individual, né? Esse plano individual é elaborado pela própria equipe técnica do respectivo programa de atendimento. Então, esse plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento que acolheu a criança. Ele vai levar, sim, em consideração a opinião da criança, sim, ou do adolescente. E também vai levar em consideração, sim, a opinião dos pais ou responsável.
Então, esse plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração, sim, a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável.